Campanha eleitoral no Brasil ao rubro. Bolsonaro provocado por youtuber. Lula diz que rival é desequilibrado mentalmente. Segurança alimentar e situação da central de Zaporíjia foram os temas do encontro entre Zelensky, Guterres e Erdogan. A paz na Ucrânia está longe de ser atingida. Incêndios matam pelo menos 38 pessoas na Argélia. Em Portugal a situação é menos grave, mas o país mantém-se em alerta. Por que o senhor limitou delação premiada, presidente? A campanha eleitoral no Brasil está ao rubro e se as provocações entre Jair Bolsonaro e Lula da Silva há muito são uma constante, esta quinta-feira entrou em cena outro provocador. Um youtuber que aproveitou um momento do presidente com os apoiantes para fazer uma série de perguntas incómodas. Bolsonaro não gostou, mas resolveu a questão com uma conversa tranquila. Não se sabe se o influenciador, especializado em provocação política, gostou das respostas, mas o seu número de seguidores nas redes sociais explodiu. Já Lula da Silva efetuou o primeiro comício de campanha em Belo Horizonte e voltou a desferir um forte ataque a Bolsonaro. Nós estamos enfrentando uma pessoa desequilibrada mentalmente, uma pessoa desestruturada do ponto de vista psicológico, uma pessoa que acha que a polícia tem que matar e não que prender, que tem que vender arma e não vender livro, que tem que estimular o ódio e não o amor. É exatamente o contrário do que nós queremos. De acordo com a última sondagem da Datafolha, Lula continua favorito com 47% das intenções de voto e pode sonhar com uma vitória na primeira volta a 2 de outubro. Jair Bolsonaro subiu nas preferências dos brasileiros, mas continua distante, não indo além dos 32%. As exportações de cereais e a situação na central nuclear de Zaporíjia foram os temas desta reunião a 3 em Lviv, entre o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, o secretário-geral da ONU António Guterres e o presidente da Turquia Recep Tayyip Erdogan. A Turquia acredita numa solução pacífica. Zelensky diz que os russos não podem querer a paz e recusa qualquer tipo de paz sem uma retirada russa. Estou surpreendido que os russos queiram algum tipo de paz. As pessoas que matam, violam e atacam os nossos civis todos os dias com mísseis de cruzeiro não podem querer a paz. Em primeiro lugar, têm de deixar o nosso território. Guterres enalteceu o acordo que permite desbloquear os portos ucranianos para que o país voltasse a poder exportar cereais, mas diz que há ainda um longo caminho a percorrer. Vemos sinais de que os mercados alimentares mundiais começam a estabilizar, mas não podemos ter ilusões. Há um longo caminho até que isso se traduza no dia-a-dia das pessoas. Na padaria do bairro, as cadeias de aprovisionamento continuam a sofrer cortes e os preços da energia e do transporte são inaceitáveis. A ONU quer que a Agência Internacional da Energia Atómica possa aceder à central nuclear de Zaporíjia, palco de ataques de artilharia, com ambos os lados a acusarem-se mutuamente. A Ucrânia está de acordo, mas a Rússia coloca condições. Não queremos outra Chernobyl. A Turquia está a exercer influência para que este conflito seja resolvido através de uma solução diplomática e, entretanto, vai continuar a apoiar os amigos ucranianos. A Turquia tem mantido uma neutralidade que lhe permite o papel de mediadora no conflito e quer ter um papel ativo na reconstrução da Ucrânia depois da guerra. Neste encontro, Zelensky e Erdogan assinaram um acordo para reconstruir as infraestruturas ucranianas. No entanto, a perspectiva de um cessar-fogo ainda está muito longe. O número de mortes no ataque a um bairro residencial de Kharkiv subiu para 17. De acordo com o governador da região, foram retirados 7 corpos dos escombros durante os trabalhos de resgate. Oleg Sinegubov classificou o ato de terrorista e acrescentou que tinha provocado mais de 40 feridos. Já o autarca local, Igor Terekhov, sublinha que se tratou de um dos dias mais difíceis para a cidade desde o início da guerra, com a morte de várias pessoas nas suas próprias casas, incluindo crianças, e informou que esta sexta-feira seria declarado o dia de luto em Kharkiv.
Я говорю людям, человеческих жертвах, раненых, e завтра в городе Харькова будет объявлен. A versão apresentada pelos russos é radicalmente diferente. Para o Ministério da Defesa, tratou-se de um ataque de alta precisão a uma base de mercenários estrangeiros que destruiu 90 militantes. No início do mês, a Amnistia Internacional tinha acusado a Ucrânia de colocar civis em perigo ao estabelecer bases militares em áreas residenciais. Kiev negou. Na Rússia, 2 aldeias junto à fronteira tiveram de ser evacuadas depois de se registrar um incêndio num depósito de armas. Um cenário semelhante ao ocorrido no início da semana na Crimeia e que foi descrito por Moscovo como um ato de sabotagem da Ucrânia. No Báltico, volta a crescer a tensão, com o Kremlin a anunciar o envio de caças armados com mísseis hipersónicos de última geração para Kaliningrado. Em junho, a relação entre Lituânia e Rússia azedou, depois de Vilnius bloquear o acesso de bens por via terrestre ao enclave russo. Pelo menos 38 pessoas morreram e mais de 200 ficaram feridas, a maioria delas em Al-Tarf, perto de uma das fronteiras da Argélia com a Tunísia, na sequência dos incêndios que devastam o norte do país, fogos alimentados pela seca extrema e por uma vaga intensa de calor que tem vindo a agravar-se nos últimos anos. Dentro deste autocarro morreram 7 pessoas carbonizadas. A estrada estava bloqueada e não houve fuga possível. Não havia por onde fugir, como se pode ver. O incêndio atingiu toda a região. Entre as vítimas que morreram dentro do autocarro encontravam-se crianças. Morreram abraçadas umas às outras. Na Rússia, a região de Ryazan, nos arredores de Moscovo, foi também atingida por incêndios na quinta-feira. As autoridades locais falam em mais de 800 hectares ardidos. O grupo ambientalista Greenpeace aponta para mais de 3.300. Em Espanha, continuavam ativos ao início da manhã desta sexta-feira 2 incêndios na região de Valência. Fogos que já queimaram mais de 25.000 hectares de floresta e que lavravam já no Parque Natural da Serra Calderona. Na quinta-feira, várias aldeias foram evacuadas. Em Portugal, o governo anunciou que vai reunir-se na segunda-feira com os presidentes de Câmara dos 5 concelhos da Serra da Estrela mais afetados pelos incêndios, mas as autoridades locais pedem que seja decretado de imediato o estado de calamidade. O fogo estava controlado, mas permaneciam no terreno mais de 1.000 bombeiros, até porque se espera um aumento das temperaturas. Mais de 70 concelhos da região centro do país e Algarve estão em risco máximo de incêndio. Na Sicília e Itália, as autoridades suspeitam de fogo posto em 2 incêndios florestais. Dezenas de pessoas deixaram as suas casas por precaução. O ex-diretor financeiro da Trump Organization declarou-se culpado de fuga aos impostos, admitindo ter recebido mais de 1,7 milhões de dólares em bónus não tributados, num esquema em prática na empresa do antigo presidente dos Estados Unidos durante vários anos. Alan Weisselberg, que era considerado um dos principais aliados de Trump e que é até agora o único a ser julgado e sobre quem recaem acusações, chegou a acordo com o Ministério Público e deverá cumprir 5 meses de prisão, com possibilidade de saída antecipada por bom comportamento, mas sujeito a 5 anos de liberdade condicional, e vai pagar quase 2 milhões de euros aos cofres públicos dos Estados Unidos. Weisselberg, que ainda trabalha para a organização, mas como conselheiro, concordou testemunhar pela acusação no julgamento da Trump Organization num processo por fraude fiscal que deverá arrancar em outubro, sem que o ex-chefe de Estado esteja diretamente acusado. Se condenada, a empresa poderá ver-se obrigada a pagar em multas o dobro do montante de impostos não pagos, entre outras coisas. Por agora, a Trump Organization continua a garantir que não fez nada de errado e a declarar-se inocente. Mas esta não é a única preocupação em termos judiciais para Donald Trump. O juiz que autorizou as buscas à sua mansão na semana passada diz-se inclinado a permitir a divulgação do documento onde se descrevem pormenores das investigações que recaem sobre si, solicitada por meios de comunicação. Decisão que não agrada ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos.
O homem acusado de esfaquear Salman Rushdie declarou-se inocente das acusações de tentativa de homicídio em segundo grau e agressão em segundo grau. O suspeito, detido logo após o incidente, foi presente à justiça norte-americana e, apesar de descrever o Ayatollah Khomeini, que emitiu uma fátua incentivando a morte do escritor como uma pessoa notável, negou qualquer contacto com a Guarda Revolucionária do Irão. Irá aguardar julgamento na prisão, sem possibilidade de fiança.